Reflexionistas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Reflexões por Michael Oliveira e Ma Oliver. Hoje nós vamos falar um pouco das escrituras sagradas. As pessoas me cobram, falam, poxa, eu gostaria de escutar um pouco do Evangelho segundo o seu entendimento. Tá? Então eu vou expor aqui algo que eu tenho aprendido sobre a mensagem do Evangelho a todos vocês, lembrando a minha verdade não é uma verdade absoluta, nós temos diversos canais, diversos líderes religiosos e pessoas estudiosas aí. Então eu venho ao longo dos anos aí, analisando as escrituras, tentando entender um pouco mais, e eu vou repassar a vocês aqui algo referente ao amor de Deus. Nós não devemos entender o amor de Deus como o amor humano. O amor de homem é totalmente diferente do amor de Deus. O amor do homem é um amor de troca, é um amor de barganha, é um amor toma lá da cá, faço uma coisa boa para você, você faz uma coisa boa para mim. E é raras as vezes onde uma pessoa faz o bem para outra sem algo em troca. É raro, muito raro mesmo. A grande maioria faz algo para outra pessoa, às vezes nem aguardando algo na hora em troca, mas o seu ego, aquela mensagem ser passada para outras pessoas e ela ser vista de uma forma diferente, então isso acaba diferenciando e destacando ela. Então, uma forma também de vaidade, né? É uma forma de se aparecer, né? Então, também se torna ali um comércio. Eu vou colocar aqui para vocês o que está escrito nas Escrituras em 1 Coríntios 13, verso 3, para a gente entender que o amor de Deus não é o mesmo amor humano. Está escrito: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vocês podem observar que esse primeiro trecho, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, já é um tipo de amor. É o amor humano. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, já é um amor muito mais forte. Mas ainda é amor humano. E aí, tem uma vírgula e consta, e não tivesse amor. Então, esse amor aqui que está sendo falado nesse final de verso, é um amor que é muito maior do que esse do corpo ser queimado ou distribuir fortuna para os pobres. É muito maior. Esse amor aqui é o amor de justiça e o amor de equidade. Não é o amor de divisão, de facção, o amor adúltero, não é um amor adúltero, que você paga por um relacionamento. Não. É um amor sincero, verdadeiro e de equidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o que significa essa equidade de Deus. E aí consta no final: nada disso me aproveitaria. Então não adianta você ter esse amor humano se você não entender esse amor de Deus. Não se aproveita em nada esse amor humano que você tem. O relacionamento com Deus não é pelo amor humano, mas é pelo entendimento do verdadeiro perdão e da justiça que foi feita na cruz. Vamos ler em João capítulo 3, verso 16. Consta o seguinte, abre aspas. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas. Então aqui nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa essa tal maneira? Vou dar um exemplo a vocês. Uma mãe tem um filho, e esse filho entra numa vida aí difícil na vida, né? Enfim. E eu vi até uma notícia recentemente, onde uma mãe foi chamada e o corpo do filho estava jogado, e o policial falando, se afasta, ele é um bandido. E a mãe falou com o policial, policial, salva o meu filho. Eu sei que ele é um bandido, mas ele é meu filho. Depois que você salvar o meu filho, chamar o corpo de bombeiros, levar ele para o hospital, você pode prender o meu filho. Mas primeiro salva ele, porque ele é meu filho. Vocês entenderam aí o conceito? Ela olhou para dentro dele. Ela não se relacionou com o filho externo. Ela se relacionou com o filho interno.
porque Deus ele é espírito e o reino dele é constituído por justiça, paz e alegria no espírito. Não é nessa carne, não é esse templo físico. Nós somos espíritos envolvidos em um templo carnal. E Deus se relaciona conosco através do nosso espírito. Então vamos lá. Colossenses 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em Colossenses 3,14 consta essa solicitação que Paulo deu, esse entendimento que Paulo deu, essa consciência que Paulo deu a se revestir do amor, olhar o teu próximo do mesmo jeito que você se olha e que você olha para Deus. Você vê Deus justo, olha para o teu próximo também justo diante de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então, se você não vê o teu próximo, o teu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu parente, se você não vê ele justo diante de Deus, você não o ama ele de verdade, porque o amor é no entendimento, não é no físico. Porque se for no físico, é o amor carnal que está escrito lá em 1 Coríntios 13. E nada disso se aproveita, como está escrito na carta de Paulo. Então, está escrito também em 1 Coríntios 13, assim permanece agora esses três: a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, isso está escrito, sem dúvida nenhuma, o maior deles é o amor, porque esse amor te deixa com entendimento de equidade, de justiça, todos justos e limpos diante de Deus. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui ele está falando do amor no entendimento, não é o amor físico. Porque é muito fácil você ir na casa de uma pessoa e levar uma cesta básica para ela. Isso aí é o amor humano. Mas do que adianta você ir na casa de uma pessoa e dar uma cesta básica ou ajudar uma pessoa necessitada, dar agasalho, comida, sendo que no seu entendimento você vê ele como pecador e sujo diante de Deus. Isso não é amor. Isso é uma iniquidade diante de Deus. Você não entendeu. E você julga o teu próximo baseado numa lei. Está escrito que pela lei nenhuma carne pode ser justificada. Então você não conhece a Deus se você julga o teu irmão com base na lei. Sobretudo, 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, se você vê o teu próximo limpo diante de Deus, você está cumprindo o mandamento. O mandamento é amar o teu próximo como a você mesmo. E quando você ama o teu próximo, você cobre o pecado, porque você não enxerga mais o pecado no teu irmão. Isso está escrito nas Escrituras. Nós amamos, 1 João 4, 19 a 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Esse odiar é ver o teu irmão pecador, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, verso 8. É enxergar o teu irmão como pecador diante de Deus, porque ele já foi justificado na cruz, pelo sacrifício da cruz que justificou a humanidade. Então, se você vê o teu irmão imperfeito diante de Deus, você não adentrou no reino de Deus e você não entendeu o olho de Deus, que é o olho de equidade, justiça, todos iguais diante de Deus. Então, está escrito aqui, mas odiar o seu irmão é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, certo? Então, o que nós vemos hoje em todas as denominações evangélicas são pessoas que dizem que amam com seus lábios, mas que odeiam o teu irmão, condenam ele pelo seu pensamento e enfim, pelas críticas, acabam condenando as pessoas ao inferno, entende? Então, assim, quando você condena o teu irmão ao inferno, o teu olho é o olho de iniquidade.
não é o olho de Deus, de equidade, todos limpos e justos diante de Deus. Mateus 22, verso 37, verso até 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Entendimento, alma, entendimento. Aqui não está falando de físico, é de entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame ao seu próximo como a você mesmo. É no entendimento isso. Jesus de Nazaré estava falando do entendimento. Ame o seu próximo no entendimento. 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Então não foi pelos nossos trapos de imundície. Não foi pelas nossas obras que nós conquistamos o amor e o perdão de Deus. A humanidade conquistou esse perdão. Não foi. Mas foi porque ele quis. Ele religou o homem a Deus. O homem que estava desligado desde Adão, ele religou novamente ao Pai. Vírgula. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está aqui, cancelou os pecados daquela geração, daquela época. Todas as igrejas evangélicas, elas pregam que nós ainda temos pecado. Então eles ressuscitam o velho Adão. Mas aqui está escrito que a humanidade foi limpa dos seus pecados por causa do sacrifício, porque ele, Deus, quis isso. Não foi porque nós tenhamos amado a Deus mais do que ele nos amou. Então aqui está constando em 1 João 4, 9 e 10. Em 1 João 4, 16, 18, consta: assim conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Porque no dia do juízo, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Confiança está aqui, ó. Porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Então, se você se vê como pecador, você não conheceu o amor de Deus. Não foi apagado da sua mente as suas transgressões, as suas iniquidades, os teus pecados. Então, se você se vê limpo diante de Deus e vê o teu próximo limpo diante de Deus, você vê como se fosse pelo espelho, face a face, como Paulo mesmo disse nas suas cartas. Está escrito: no amor não há medo. É por isso que todas as igrejas evangélicas, elas pregam pecado, diabo, inferno, porque elas pregam medo para as pessoas. E quando você se vê como pecador, você ainda se vê com medo. Então você não conheceu ainda o verdadeiro amor de Deus, que ele teve para com a humanidade. Está escrito ao contrário: o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aqui, ó, o medo supõe o castigo. Então todo aquele que está em Deus já não se vê mais pecador. E vê o teu próximo também como limpo diante de Deus, já não tem mais medo, pronto, ele já não tem mais castigo, não tem inferno, não tem diabo, não tem apocalipse, não tem juízo, porque o juízo já foi feito na cruz. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em 1 João 3 consta: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Isso aqui é uma petição que foi feita. Amem o teu próximo, veja ele limpo diante de Deus. Veja ele igual a você, porque Deus nos trata com equidade. Deus, ele não se relaciona com a humanidade de uma forma única, porque é um só espírito. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Aqui escrito. E quando você entende essa mensagem que eu estou te passando, que é a mensagem do Evangelho, você olha com o olho de Deus, as pessoas limpas diante de Deus, sem pecado algum. Obviamente que nós temos todas as imperfeições, mas nós vemos o nosso irmão limpo diante de Deus. E aqui nós já começamos a reinar em vida, porque está escrito que já passamos da morte para a vida. Então nós vivemos já reinando diante de Deus, porque nós já estamos descansando das nossas obras. Pronto, já não estamos mais imperfeitos,
mas nós já alcançamos a perfeição de Deus por intermédio do Evangelho, que nos esclarece toda essa verdade. Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa que Jesus disse e João também disse. E quem está nele não está mais em condenação, já não está mais em morte, mas está em vida, porque você se vê limpo. Já não devo nada. A dívida foi paga naquela cruz. Já não tem mais condenação. Pronto. Mas que obras que eu devo praticar? Nenhuma. Diante de Deus, nenhuma mais. Porque a única obra que você deve fazer para com Deus simplesmente é descansar das suas obras. Porque quem descansa já está no sabático de Deus. Pronto, descansou das suas obras. E Deus se relaciona com esse descansar. Esse é o culto racional. Quando você simplesmente direciona tudo ao feito na cruz, quando você entende que a tua graça me basta, esse é o espinho na carne. Pronto, você descansa. E agora, a briga vai ter entre o teu entendimento carnal e o teu entendimento espiritual. Porque o teu entendimento carnal vai falar para você que você deve praticar obras para você receber salvação. Mas o seu entendimento espiritual vai constar assim: você não precisa mais praticar obras nenhuma diante de Deus. Você tem que sim praticar boas obras diante das pessoas, da sua esposa, do seu esposo, ser um bom pai, um bom marido, um bom profissional, isso para se relacionar diante das pessoas. Mas para a salvação, tetelestai, está tudo consumado e tudo foi pago naquela cruz. Não existe mais dívida nenhuma. Tire a dívida da sua cabeça. Você não precisa mais praticar obras diante de Deus para você se justificar. Quem se justifica por intermédio das práticas de obras e da lei está prostituindo a mensagem do Evangelho, que diz que não existe mais dívida alguma diante de Deus. Bom, vamos lá. Está escrito em Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Demonstrou, né? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso em Romanos, Paulo dizia para aquela geração: éramos, ele já dizia no passado. Então, quem veio depois de Paulo, quem veio depois de Jesus, já nasceu limpo diante de Deus, porque Paulo já dizia que ele era pecador, já não é mais. E Paulo se dizia um dos maiores pecadores porque ele cumpria a lei, porque ele era o maior dos pecadores, porque ele era o mais justo ali, o mais cumpridor daquelas leis. Ele era o mais zeloso dos zelosos. Então, quando você cumpre a lei para você se relacionar diante de Deus, você está prostituindo a mensagem do Evangelho que diz que você não precisa mais fazer obra alguma. João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus de Nazaré entregou a sua vida pelos seus amigos, por toda a humanidade. Ele entregou a sua vida por toda a humanidade. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, que é a equidade, que é entender o sacrifício de Jesus, que te coloca no estado no entendimento de equidade, de justiça, de amor, de perdão. Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essas coisas que serão acrescentadas não são coisas físicas, materiais, são entendimentos novos. É como se você estivesse comendo da árvore do conhecimento. É como se você estivesse comendo, na verdade, saindo da árvore do conhecimento e entrando na árvore da vida, comendo da árvore da vida. Melhor, ratificando. Então, comendo agora da árvore da vida. Agora você se relaciona com Deus através do seu descanso. Está escrito em Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que havia se perdido. Como está escrito nas Escrituras, que Adão, houve a queda de Adão por intermédio de uma desobediência. Está escrito nas cartas de Paulo que por um homem veio o pecado ao mundo e por outro saiu o pecado do mundo, que é Jesus, a saber. Então aqui eu coloco a todos vocês todo ricos detalhes sobre a questão do amor de Deus. O amor de Deus não é o mesmo amor que é ensinado dentro das igrejas. O amor que é ensinado dentro da tua igreja é ir na igreja, levar os seus méritos, levar as suas obras, levar aquilo que você fez de comportamento diante da sociedade no dia. Lá você vai fazer orações rogando e pedindo, e aí você vai receber uma resposta do suposto Deus lá na frente, falando que Deus vai te abençoar, vai abrir porta, vai entregar carro, casa na tua mão, vai te fazer feliz. Esse não é o verdadeiro amor de Deus. Essas pessoas que estão dentro das denominações, os líderes religiosos, eles estão te enganando. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele foi feito lá naquele sacrifício na cruz. E quem entende que o amor de Deus foi feito no sacrifício da cruz, foi o perdão, a propiciação dos pecados, o cancelamento da dívida, foi o amor que foi feito lá naquela cruz, foi derramado para a humanidade. Quem entende isso não vive mais as suas obras, mas vive apenas, simplesmente, da graça. Esse favor imerecido que nos deu essa liberdade. E o apóstolo Paulo falou: não deixem ele vos meter novamente na escravidão. Não se metam mais na escravidão. Então, quem está dentro das denominações evangélicas, Congregação, Deus Amor, Universal, Batista, vocês estão debaixo de uma escravidão. Saiam da escravidão enquanto há tempo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.